Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao momento especial de estudo da lição da Escola Sabatina. A cada semana nós temos a oportunidade de nos assentarmos juntos para estudarmos esse manual de estudo da Bíblia, que é a lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, provados pelo fogo. E nós chegamos agora então à nossa 8ª semana de estudos. E nesta 8ª semana vamos aprender sobre vendo o invisível. Esse é o tema que hoje vamos estudar, por isso você é muito bem-vindo. Quero agradecer a sua participação aqui no canal e já convidar você para se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho. E se você gostar do conteúdo da lição que a gente estuda aqui, pega esse vídeo e partilha também com outras pessoas para que mais e mais pessoas tenham acesso ao estudo da Palavra de Deus, tá bem? Quero aproveitar e convidar você para o nosso projeto Primeiro Deus, para que você seja um replicador dos vídeos diários que eu estou gravando. Para você ser um replicador é muito simples, basta você entrar no site primeirodeus.com.br e fazer ali o seu cadastro, tá bem? primeirodeus.com.br. Faça o seu cadastro e você vai receber o link dos vídeos todos os dias para partilhar nas suas listas de transmissão. O convite está feito para você, tá bem? Vamos então ao estudo de nossa lição, mas antes, porém, vamos orar, pedindo a bênção de Deus para o estudo que agora teremos? Pai querido, que bom estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja com todos nós e que nós entendamos a Tua mensagem a nós agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vendo o invisível. E o verso-chave dessa semana apareceu aqui em Hebreus 11, 27, onde a lição nos diz que, pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como aquele quem vê, ou como quem vê aquele que é invisível. Esse texto é um texto muito especial porque ele nos leva a uma reflexão. Nós temos que ver aquele que é invisível. É claro que é uma alusão aqui ao próprio Deus. Então, enquanto nós caminhamos nesse mundo, em nossa história de peregrinação, nós temos que ver a Deus em cada passo que nós damos. E como estamos falando sobre o crisol, então é importante você perceber que não apenas nos bons momentos da vida, mas também nos momentos difíceis, nós devemos buscar ver a Deus em toda e qualquer situação. Assim como Moisés viu, estando lá envolvido com o cativeiro do povo no Egito e com a sua direção na fuga, na libertação do povo de Deus do cativeiro. O livro de Hebreus ainda vai dar uma definição muito interessante a respeito de fé. Aqui no capítulo 11, verso 1, o autor de Hebreus, que nós cremos que seja Paulo, escreveu: porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então é ter convicção mesmo daquilo que não pode ser visto. Isto é fé. E foi baseado nesses textos que a lição colocou aí, vendo o invisível como tema. E é claro que para ver o invisível, para sermos desafiados em todos os momentos bons e maus a entender que Deus está do nosso lado, a lição trouxe então 4 pontos que podem nos ajudar. Então, para entendermos ou para conseguirmos ver Deus, mesmo nos momentos difíceis da nossa história, a lição colocou que a bondade de Deus, o poder do nome de Jesus, o poder de sua ressurreição e a compaixão dele são 4 elementos que podem nos ajudar a sobreviver, a vencer, a romper com os momentos difíceis que muitas vezes nós enfrentamos. Então é nisso que a lição vai se pautar. E na parte de domingo, a lição começou falando a respeito da generosidade do Pai. Esse é o primeiro tópico. Bom, não é novidade para você que a Bíblia diz em todo momento que Deus é bom, que Deus é amor. E aí vem a grande questão: por que ainda muitas pessoas duvidam do amor de Deus? A lição diz que um dos motivos é quando nós desejamos algo
e parece que Deus nos dá coisas diferentes. Você já passou por essa experiência de querer muito alguma coisa, mas Deus não dar a você aquilo que você estava querendo? Bom, isso pode acontecer, por exemplo, com relação à nossa profissão. Às vezes você desde a infância tem um sonho, sonha com uma profissão, sonha com um ideal, mas Deus te leva por outros caminhos. Isso pode às vezes nos querer ou nos motivar ou nos tentar a levar a duvidar do amor dele. Isso pode acontecer também no nosso círculo de relacionamentos. Muitas vezes você pensa, esta pessoa aqui é ideal para mim, um bom namorado vai dar um bom esposo, e depois as coisas caminham numa direção totalmente oposta a isso. Talvez até nos ensinos da Bíblia. Você aprende algumas coisas na Bíblia com as quais você não concorda, e isso pode levar você a questionar a bondade de Deus, a questionar se ele de fato se importa, se ele ama, se ele é bom. Não é verdade? Mas vamos analisar então esses 4 tópicos que a lição trouxe para nós e perceber como que eles podem nos ajudar a entender que de fato Deus é bom, que Deus é amor e que nós pela fé devemos caminhar crendo na sua direção. O primeiro ponto foi sobre a generosidade do Pai. Então a Bíblia ensina que Deus é amor, que Deus está disposto a dar para nós tudo o que for o nosso melhor. Agora a própria Bíblia ensina que muitas vezes nós não oramos como convém, nem pedir às vezes sabemos, mas Deus ele é tão bom, tão generoso, que ele vai dar sempre para nós aquilo que for melhor. E nós temos que entender nisso uma sabedoria divina. Eu gosto de ilustrar isso, por exemplo, para você que é pai. Você que é pai, você que é mãe, vai entender bem como isso acontece. Às vezes você tem um filho que pede uma coisa para você, por mais que ele deseje aquela coisa, você sabe que não vai ser o melhor para ele. Ele não tem ainda maturidade para tomar a decisão e nós temos que decidir por ele. Pode no momento parecer que nós somos tiranos, que nós não queremos a felicidade dele, nem dar o que ele quer, mas nós como pais, com a experiência da vida, nós estamos vendo lá no futuro. E olhando lá no futuro, a gente se preocupa com todos os aspectos. Então, quando nós dizemos não para um filho, porque nós sabemos que o que ele está querendo pode lhe ser prejudicial. Não é isso uma atitude de generosidade? É isso mesmo. É sermos generosos como Deus é. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que Deus é generoso. E muitas vezes, quando ele não nos dá aquilo que nós queremos, é porque ele tem um plano melhor para nós. O segundo aspecto que a lição trouxe tem a ver com o nome de Jesus. Mas como assim o nome de Jesus? É porque Jesus nos ensinou a buscar as coisas do Pai e sempre pedir tudo em nome dele. Isso está aqui em João 14:14, onde ele diz assim: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então há poder no nome de Jesus. O Cristo legou o seu próprio nome para quê? Para nos ajudar a alcançarmos aquilo que nós estamos buscando. E como esse texto de João 14:14 falou a respeito da importância de nós pedirmos a Deus em oração em nome de Jesus, eu queria acrescentar mais um texto que a lição não trouxe, mas ampliar os nossos horizontes, a nossa compreensão a respeito de Deus e da sua palavra, pensando no seguinte: dê uma olhadinha para Romanos 8:26. O apóstolo Paulo escreveu assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26, Paulo está explicando que é o Espírito Santo quem intercede por nós. Então, olha que beleza há na oração. Você ora a Deus, deve pedir em nome de Jesus, e é o Espírito Santo o condutor da tua oração. É ele quem leva o teu pedido para o Pai. Isso quer dizer que todas as vezes que nós oramos, nós estamos envolvendo toda a divindade nesse processo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então você tem a segurança de que pedindo no nome de Jesus, a nossa oração será atendida. Mas é o Espírito que vai levar esse pedido ao Pai. E Paulo ensina que ele vai apresentar o nosso pedido com gemidos inexprimíveis,
numa linguagem que só a divindade entende. E é assim que o nosso pedido em nome de Jesus se realiza. Você percebe então que a lição, quando abordou a questão de nós pedirmos em nome de Jesus, isso nos mostra o interesse que Ele tem em atender toda a nossa oração? Agora é claro, com relação à oração, nós também somos ensinados na Bíblia a sempre orarmos segundo a vontade dEle e não a nossa. Por quê? Porque quando eu oro segundo a vontade de Deus, Ele vai me dar aquilo que de fato fará bem para mim. Certo? A lição também falou a respeito do poder da ressurreição, como sendo um outro elemento que nos ajuda a entender a bondade de Deus, que nos ajuda a entender que, mesmo não vendo, Ele está ao nosso lado em todos os crisóis da vida. Então, terça-feira a lição falou disso. E em Efésios 1, 18 a 21, Paulo diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia de seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais. A lição está abordando que não apenas Cristo ressuscitou, mas o poder da ressurreição, o poder que o ressuscitou, o colocou agora acima das potestades e dos principados desse mundo, ao lado do Pai, para nos atender. Então perceba, quando a lição fala no poder da ressurreição de Cristo, ela está enfatizando que o Deus que nós buscamos, Ele não está mais numa cruz, Ele não está mais morto, Ele ressuscitou. E esse mesmo poder que ressuscita Cristo o coloca à direita do Pai. E é nessa posição, à direita do Pai, que Cristo intercede por nós, que Cristo atende aos nossos clamores, às nossas orações. Você percebe a importância da ressurreição de Cristo em todo o plano da salvação e no seu relacionamento com suas criaturas? Então hoje, quando nós estamos passando pelos crisóis da vida, ainda que não vejamos, nós temos um Cristo que ressuscitou e está à direita do Pai, de onde intercede por todos nós. Tem um outro texto que a lição também não abordou, mas eu acho que é muito propício para esse raciocínio, é quando o apóstolo Paulo em Hebreus nos desafia a, pela fé, avançarmos além do véu e irmos à presença do próprio Deus, confiando no ministério sumo sacerdotal que Cristo realiza por todos nós. Paulo diz assim: acheguemo-nos, portanto, com confiança junto ao trono de Deus. É isso mesmo. Então, assim como Moisés conduziu o povo de Israel, desafiou o faraó, como vendo aquele que é invisível, nós também hoje temos que ter nossos olhos fitos no santuário celestial e crer que, ainda que não vejamos, lá está Jesus nesse exato momento, intercedendo por mim e intercedendo por você. A lição apresentou finalmente um quarto elemento falando a respeito de como que o Deus que não pode ser visto nos ama e se interessa por nós. E esse texto está aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, onde Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O texto fala de compaixão divina. Olha o convite que Pedro está nos fazendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que nós podemos entregar a Cristo todos os nossos problemas, mesmo sem vê-lo? Porque ele tem cuidado de nós. E olha como Deus nos tem protegido, como Deus nos tem guardado. Todos os dias Deus dá prova de seu amor. O sol que brilha a cada manhã é uma prova de que suas misericórdias se renovaram. A natureza que Deus mantém viva, o canto dos pássaros, a cor das flores, o desabrochar delas, tudo nos fala de um Deus de amor, que ainda que nós não vejamos, ele se revela. Bom, mas não é isso que Paulo nos ensinou também em Romanos capítulo 1, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Isso mesmo. A natureza maravilhosa que Deus criou é um reflexo do seu amor
e também do seu cuidado. Nós podemos confiar nesse Deus, no arquiteto divino, que preparou tudo para a felicidade humana. E se alguma coisa te deixa ansioso, aquele que cuida até dos pardais, vai cuidar também de você. Por isso Pedro nos convida, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E quando eu li esse verso essa semana, eu fiquei pensando, o que um dia angustiou ou trouxe ansiedade ao coração do apóstolo Pedro? Eu acho que ele teve muitos momentos, e quem sabe o momento mais angustiante da vida do apóstolo foi o momento em que ele traiu o seu Senhor, dizendo não conhecer a Cristo. Jesus o havia advertido, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, e Pedro negou. Mas o Senhor foi tão maravilhoso com Pedro, que mesmo lá, ignorando a presença, o conhecimento de Cristo, negando o seu conhecimento e sua relação, o olhar de Pedro se cruzou em algum momento com o olhar de Jesus. E Pedro viu naquele olhar, não um olhar de condenação, mas um olhar de perdão, de reconciliação. E depois que Cristo ressuscita, e ele se encontra com Maria Madalena, ele manda Maria avisar os discípulos da sua ressurreição, e Jesus diz claramente assim, vai e dize a Pedro e aos demais que eu ressuscitei. Por que primeiro dize a Pedro? Para que Pedro, quando recebesse essa palavra, ele tivesse a certeza de que o Senhor o amava. Então Pedro aprendeu, nos momentos mais difíceis da sua vida, a lançar sobre Cristo toda a ansiedade que ele sentia. E por isso ele aconselha a todos nós hoje. Lance sobre Cristo toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E esse cuidado foi, na lição de quinta-feira, mais uma vez retratado na experiência do povo judeu que esteve cativo em Babilônia por 70 anos. O povo talvez pudesse pensar que Deus havia se esquecido deles, mas então por boca de Isaías, capítulo 40, verso 11, Deus manda dizer, como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu seio, e as que amamentam ele guiará mansamente. As que amamentam ele guiará mansamente. Ou seja, nesse belo quadro da visão pastoral, nós temos o pastor que cuida das suas ovelhas, que coloca o pequenino no colo e que caminha devagar com as que estão amamentando. Porque a condição física delas exige agora um passo mais lento. Não é isso mesmo que Deus faz com todos nós? Caminha nos nossos passos? Quantas vezes na sua jornada espiritual você percebeu que Deus caminhou no seu passo? Que Deus esperou por você? Que Deus caminhou ao teu lado? É assim que Deus age. É porque Deus ama, Ele cuida, Ele se importa. E o profeta Isaías continuou a partir do verso 27, lá capítulo 40, do verso 27 em diante. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido pelo meu Deus. Por que você está dizendo isso? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, mas ele faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Que promessa maravilhosa! De Isaías 40, 28, 29 e 30 para você. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você está hoje nessa situação, se você está passando por um crisol da vida que tem arrancado suas energias, confie nesse Deus que você não pode ver, porque Ele vai multiplicar as forças mesmo se você não tiver nenhum vigor. E o profeta conclui, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Essa é a experiência daquele que acredita no Deus invisível. Daquele que pela fé sabe que o Senhor sempre estará ao seu lado. Corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Eu e você temos uma jornada, uma linda jornada em direção ao lar celestial. Amigo, amiga, não desista.
Não desista. Não desista. Nós estamos quase no lar. Estamos quase em casa. Não desista. Os crisóis da vida podem parecer enormes. O fogo pode parecer uma temperatura maior do que o nosso metal pode suportar. Mas o ourives que nunca falha, ele nunca permitirá no seu amor que você passe por uma prova para a qual já não haja o escape, o livramento. E é por isso que na lição de sexta-feira há um pensamento muito bonito registrado aqui do texto de Ellen G. White, e ela diz assim: a fé é fortalecida pelo conflito com dúvidas e influências opostas. A experiência alcançada nestas provas é de maior valor do que as joias mais preciosas. Testemunho para a Igreja, volume 3, página 463. Que coisa extraordinária. A fé é fortalecida pelo conflito com dúvidas e influências opostas. Então, se você em algum momento teve dúvidas na sua vida, se você enfrentou influências opostas, se você está passando por um vale da sombra da morte, tenha fé. O Deus que está lá no céu também está ao seu lado. O Cristo que está à direita do Pai está caminhando com você. E Ele nunca vai te desamparar. Por isso, não desista. Estamos quase no lar. Em breve, aquele que há de vir virá e não tardará. A nossa dor pode durar uma noite, mas ela vai ter fim. O nosso sofrimento, ele pode ser intenso, mas ele será passageiro, porque ele virá para enxugar dos olhos toda lágrima e para tirar de nós todo o sofrimento e, finalmente, a morte, o último inimigo a ser vencido. Confia nele. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Viva pela fé. Esse é o conselho da lição da Escola Sabatina para mim e para você hoje. Vamos orar? Pai querido, nos ajude a entender a profundidade de 1 Pedro 5, verso 7, hoje, e que nós aprendamos a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Dai-nos um dia feliz e abençoado na Tua companhia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido amigo, querida amiga, por esse tempinho que passamos juntos estudando a lição da Escola Sabatina. Se você gostou desse conteúdo, partilha também com seus amigos, com seus contatos, em suas listas de transmissão. E a gente se vê a qualquer momento aí em um novo vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like e ativar o sininho para você receber as novidades. Tá bem? Um abraço muito carinhoso. Que Deus te abençoe.